ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelos 870 AM ou pelo site radio.ufg.br. Você pode ainda baixar o aplicativo para celulares Minha UFG. Fique ligado. Decreto abre portas para a contratação de terceirizados no funcionalismo público. Foi publicado ontem no Diário Oficial da União o decreto número 9.507 de 2018, que permite a contratação de profissionais terceirizados em quase todos os setores e órgãos do funcionalismo público. O documento, que entrará em vigor em 120 dias, abre portas para um cenário que pode comprometer o funcionalismo com a diminuição dos concursos públicos, já que poucas áreas ficarão preservadas. Conforme apontado no decreto, só estarão salvos da terceirização as seguintes áreas: que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias, que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção, e que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargo do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. O presidente interino da Força Sindical, Miguel Torres, disse que a decisão do presidente Michel Temer representa um retrocesso grandioso no serviço público, assim como a terceirização em todos os níveis no setor privado, precarizando ainda mais a relação capital e trabalho em nosso país. O presidente do SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Carlos Silva, repudiou a medida, mesmo que a área de auditoria fiscal do trabalho seja uma das ressalvas. Para ele, essa medida só piora a situação calamitosa do funcionalismo público, já que a terceirização pode comprometer o sigilo de informações, gerar cabides de empregos e ainda ocasionar em superfaturamentos. Vereadores de Goiânia aprovam um projeto de reforma do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. A pauta foi aprovada nesta terça-feira, em segunda e última votação, em meio a uma confusão no plenário da Câmara Municipal de Goiânia. A votação acabou interrompida quando os servidores que acompanhavam a votação das galerias jogaram ovos no plenário, no momento em que a base aliada ao prefeito Iris Rezende, do MDB, conseguiu a maioria de 18 votos. A partir disso, iniciou-se uma confusão com confronto. O presidente da casa, André Azeredo, que é do mesmo partido do prefeito, encerrou a votação e apenas um parlamentar, o vereador Jair Diamantino, do Democratas, registrou um voto contrário. Azeredo encerrou a sessão da Câmara, mas voltou atrás para colocar em votação os destaques propostos pela oposição para a retirada de 2 das 38 áreas colocadas como passíveis de serem doadas para a amortização da dívida do Paço Municipal com o Instituto de Previdência. O destaque foi rejeitado por 18 votos a 0. A oposição se recusou a votar, afirmando que a sessão foi reaberta de forma irregular. Durante a confusão na galeria, 2 professores foram detidos por policiais militares que faziam a segurança da Câmara. Eu estou na linha com a presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Bia de Lima. A Bia é professora, ex-vereadora e acompanhou essa sessão tumultuada na Câmara. Boa noite, Bia. Obrigado por falar mais uma vez com a Rádio Universitária. Boa noite a todos vocês do estúdio que estão ouvindo a Rádio Universitária. Nesse momento, nós estamos indignados por conta da votação que houve hoje na Câmara Municipal, em que os vereadores, tendo aceitado
as ofertas do passe municipal, com certeza decidiram votar a favor do passe e não a favor dos servidores. É claro que os servidores municipais não ficaram satisfeitos com essa votação, né, Bia? Quais são os prejuízos a partir de agora? Na verdade, nós não ficamos satisfeitos porque o único interesse, o esforço da Prefeitura de obter esta aprovação dessa reforma, o propósito era um só, era de ter acesso aos 800 milhões que estão depositados no Fundo 2. Como outrora, na primeira administração do Íris, isso já foi feito, ele buscou e teve direito de pegar 290 milhões e parcelou em 200 e tantas vezes. E aí, de lá para cá, a Prefeitura não paga o que deve, já são nessa dívida em mais de 400 milhões, e além de não pagar o que deve aos servidores, a Prefeitura ainda faz uso dessa metodologia de fazer mudança na lei para ter justamente poder abocanhar os 800 milhões que estão depositados lá. E aí fica mentindo para a população, dizendo que a Prefeitura gasta mais do que arrecada com o IPTU. Só que não conta para o povo de Goiânia por que está gastando mais. É porque outrora os depósitos nós tínhamos feito. Esses recursos que estão lá, esses recursos são a parte dos servidores, porque a parte patronal eles já não estão depositando a mão. É uma forma de negar, uma forma de improbidade administrativa, e, portanto, nós não poderíamos aceitar que esse projeto fosse avante, apesar de que muitos vereadores caíram no canto da sereia e preferiram ficar do lado do passe municipal do que do lado dos servidores que contribuem religiosamente com os seus vencimentos para ter um dia o direito de aposentar. E desse jeito que as coisas vão indo, infelizmente nós corremos o risco de muito em breve os servidores não poderem aposentar, mesmo aprovando a reforma. Porque, na verdade, o dinheiro vai gastando, cada administração gasta um pouco do dinheiro, não repõe o que deve aos servidores e ficam os servidores com prejuízo e a Prefeitura ainda jogando nas costas dos servidores a responsabilidade pelas ações e a população não compreendendo, a bem da verdade, qual é a dimensão do problema. Alega que e acham um absurdo a administração gastar o percentual relativo ao IPTU com aposentadoria, mas as pessoas não sabem, a bem da verdade, o que está por detrás de todo esse procedimento. É preciso esclarecer por que os servidores não queriam essa reforma. Era justamente para não permitir que o passe municipal, mais uma vez, pudesse pegar o dinheiro e gastar. E, infelizmente, os vereadores, na sua maioria, votaram a favor dessa matéria. Bia, todas as categorias de servidores municipais saem prejudicados? Todos, sem exceção. Ainda dá para fazer alguma coisa para tentar reverter a aprovação do projeto? Muito, muito pouco. Na verdade, nós estamos tentando, talvez, acionar judicialmente, mas, de qualquer maneira, os caminhos doravante serão mais difíceis. Se foi difícil para a Câmara, imagina o Judiciário. Que já estão, inclusive, buscando amparo do Ministério Público, já para resguardar os atos do Poder Executivo, e aí fica muitas vezes os servidores falando sem que as pessoas compreendam profundamente o que está em jogo. Então, infelizmente, o cenário é muito adverso aos servidores. A oposição, inclusive, se recusou a votar os destaques propostos, né? Afirmando que a sessão foi reaberta de forma irregular. Há alguma articulação para tentar anular essa sessão? Nós faremos isso, apesar de que não votar as emendas para nós é prejuízo. Porque as emendas que estão lá nos interessam. As emendas nos resguardam minimamente do projeto em si. Então, nos interessam as emendas que nós construímos e que estão para ser votadas. Agora, infelizmente, o presidente da Câmara foi muito afobado e, no afã de querer votar rapidamente a matéria, acabou passando por cima do regimento da casa. Isso foi muito ruim. Isso, inclusive, motivou os professores a arremessar ovos no painel. Eu conversei com a presidente do Sintego, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Bia de Lima. Bia, muito obrigado por falar mais uma vez com a Rádio Universitária. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Forte abraço. Um abraço, Bia. Estamos apresentando Jornal das 6.
Conheça as novidades da música popular brasileira Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que a Universitária divulga todas as quartas-feiras às 14 horas. O melhor da música contemporânea do Brasil. Produção e apresentação, Guilherme Michelucci. Universitária, a emissora da diversidade cultural. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. São 6h13. O Jornal das 6 continua apresentando uma série de entrevistas com especialistas que discutem temas fundamentais para o Brasil e que são pauta da campanha eleitoral em andamento. Jornada Universitária nas eleições 2018. De olho no voto. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente com a professora Magda Beatriz Mateucci, da Escola de Agronomia da UFG. Ela conversou com a jornalista Isaura Carrijo. Vamos acompanhar. Em ano de eleições, o cidadão precisa estar atento às propostas de seus candidatos em relação aos mais variados temas. Um dos assuntos que merece atenção diz respeito às propostas em relação ao meio ambiente. Mas será que os candidatos ao pleito de 2018 pensam sobre o meio ambiente? Que assuntos devem estar na pauta dessa temática? Para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar com a professora Magda Beatriz Mateucci, da Escola de Agronomia da UFG. Professora, obrigada por falar com a gente aqui da Rádio Universitária. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar em contato com o público através desse meio de comunicação, que é a Rádio Universitária. E também é um assunto que eu entendo ser bastante necessário ser esclarecido para a sociedade. Essas perguntas, que eu fiz agora há pouco deveriam estar claras, para o eleitor nesse momento em especial, porque esse pleito desse ano, 2018, tem sido muito polarizado. Eu faço de novo essa pergunta para a senhora. Qual que é o papel dessa pauta, meio ambiente, no debate eleitoral desse ano? Professora, essas perguntas que eu fiz agora há pouco deveriam estar claras para o eleitor nesse momento, em especial porque o pleito desse ano, 2018, tem sido muito polarizado. Então, eu faço novamente essa pergunta para a senhora. Qual será o papel dessa pauta, meio ambiente, no debate eleitoral desse ano? Eu realmente entendo que a questão ambiental é essencial, é necessária da sobrevivência humana. Nós temos no Brasil condições ambientais satisfatórias, mais do que satisfatórias. E eu entendo que nesse momento a política brasileira está muito voltada na questão PT, anti-PT, esquerda contra direita, e os nossos políticos estão mais preocupados nas questões econômicas do que com as questões ambientais ou sociais. E nós precisamos de um ambiente para viver, não temos condições de viver na ausência. O ser humano necessita das condições oferecidas, todos os recursos vêm da natureza. As políticas públicas do Brasil são boas, mas não são respeitadas. E eu não vejo no horizonte uma nova perspectiva, até porque eu entendo que tudo tem que partir da questão da educação, a educação básica para chegar na educação ambiental. Como o ser humano pode considerar-se um defensor da natureza se a própria qualidade de vida, a questão da sobrevivência não é respeitada? E no Brasil essas questões são muito difíceis de serem abordadas. Veja no painel político, só tem um partido, uma posição voltada para a questão da educação. Mas a questão ambiental eu não vejo, nesse momento político do Brasil, uma intenção maior por parte dos nossos futuros governantes. Então, a gente tem aqui, entre várias questões, que envolvem o meio ambiente, questão da agricultura, que carrega a nossa economia, professora? Agora, quando a gente fala em agricultura, qual que é o papel da agricultura familiar nesse contexto? Essas políticas que a gente tem hoje em dia contemplam esse segmento? Não, nós temos uma preocupação enorme e isso eu refuto como essencial que nós discutamos novamente essa questão, porque, veja bem, nós estamos sendo exportadores de commodities. Na verdade, nós exportamos soja, milho, produzimos cana e são coisas que, veja bem, a China está ocupando a África produzindo soja. Nós temos que pensar em alimentos. Esses alimentos, disso que eu citei, são produções que causam grave problema ambiental. A gente não considera o custo ambiental dessa produção. Nós estamos destruindo um recurso essencial que é a água e o futuro não é muito satisfatório considerando a conjuntura mundial. Por outro lado, quem produz alimento? O pequeno produtor. Isso é incontestável. Mesmo o arroz, mesmo produtos de exportação, mesmo carne, mesmo frango, mesmo os ovos, tudo isso
porcentagem muito alta vem da produção da agricultura familiar. O que está na nossa mesa é uma porcentagem enorme, incontestavelmente vem da agricultura familiar. E as políticas públicas não têm privilegiado, né, esses anos que nós temos vindo. É preciso que a gente volte para essa questão. E eu repito, essa explotação não vai sustentar só ela, o povo brasileiro. A grande parte do povo não vive do agronegócio. São pessoas, todas elas, voltadas para o grande capital. Nós temos que voltar para a qualidade de vida humana. Quando foi feito aquele relatório do desenvolvimento sustentável, a Agenda 21, o foco central é a qualidade de vida humana. E a qualidade de vida humana, incontestavelmente, não tem como discutir, depende da qualidade ambiental. E nós estamos vendo cada vez mais as nossas matas, florestas, o solo, os nossos rios sendo destruídos. Por quê? Uma geração de um produto interno bruto que não se reflete à qualidade de vida humana. Mudando só um pouquinho de assunto, nós sabemos que no Congresso ali nós temos uma bancada ruralista forte, né? Que existem vários interesses privados em jogo quando se fala na violência no campo. Como é que o Brasil poderia combater essa realidade hoje em dia? É uma questão histórica, né? É a questão da reforma agrária. Todos os países, todos eles, mesmo o Japão, quando começou o processo de desenvolvimento, a primeira questão que eles fizeram foi distribuir terra. No Brasil, ao contrário. Historicamente, foi sesmarias, capitanias hereditárias. Nós, em momento algum, em um país continental como o nosso, não é? A gente se preocupa com essa questão. Quando faz a distribuição de terras, são terras de péssima qualidade. Não tem acesso à água, não tem acesso à tecnologia, né? Não tem um apoio técnico. E tudo isso é previsto na lei. Nós necessitamos distribuir terras para o pequeno produtor, para ele produzir. As pessoas têm mania de dizer, assentado é vagabundo. Não são pessoas como nós, seres humanos lutando pela vida e produtores. Eu falo sempre que eles tiram com a unha a sobrevivência deles e o que nós utilizamos para sobreviver também, que é o alimento. É necessário uma política agrária consistente, se implantar realmente a distribuição melhor de terras. Os grandes invadem terras públicas, aí dizem, nós somos produtores, somos exportadores. Mas e quem vai produzir o que nós comemos? O pequeno produtor, é preciso a gente ter uma política pública mais consistente, precisamos ter uma política agrária melhor e não dá valorizar só, elege-se, né, com capital internacional, elege-se, se chamam de ruralistas, e de ruralista não tem nada. Sim. Eles só querem tirar capital da terra. E nós estamos tirando da terra alimento, qualidade de vida. É preciso que a gente entenda que os ruralistas, por trás deles também, não tem só a questão do agronegócio. Tem a questão das multinacionais que vendem os venenos que nós estamos consumindo. E muitos deles já estão proibidos em outros países. Uhum. É necessário que a gente... E fica complicado a população tomar consciência disso, não é? Uhum. A mídia pinta o pequeno produtor como um vagabundo, que é a pessoa que não tem, e contrasta com o outro poderoso, que usa de alta tecnologia. Como a gente vai mudar isso? É verdade. Eu repito para você, a educação. Sim. Pela dignidade, cidadania. Quando o assunto é meio ambiente, apesar de ter tantos pontos aí a serem analisados, o que o eleitor deve levar em consideração antes de decidir o seu voto ali na cabine eletrônica? Nós temos que ter um cuidado muito grande, não nos deixar levar por questões emocionais, mas questões técnicas. Olha, tentar ver, né, porque essa política que eles colocam, esse tempo do horário político muito pequeno, ele vê essas pessoas que têm histórico de luta social. Por quê? Porque eles vão estar preocupados com a qualidade de vida humana e, estando preocupados com a qualidade de vida humana, vão associar basicamente com a questão ambiental. Eu falar para você assim, nós vamos escolher um candidato que tem um viés ambiental, é complicado. Se você olhar no horizonte dos nossos candidatos a senadores locais, não tem voltado para a questão ambiental. Deputados estaduais e federais também, uma dificuldade grande a gente encontrar. Então eu entendo que se a pessoa buscar alguém, um candidato que tenha um histórico de luta social, veja bem, quando fala luta social não é a questão de pobre contra rico, não, uma pessoa que está preocupada com problemas ambientais, está preocupada com emprego, saúde, educação especialmente. Né? Eu escolheria uma pessoa que tivesse um viés voltado para a educação, porque essa pessoa, com certeza, ao estar preocupada com a educação, estaria também
concomitantemente preocupados com a questão ambiental, porque eles caminham juntos. Tá certo, professora. A gente conversou com a professora da Escola de Agronomia da UFG, Magda Beatriz Mateucci, sobre meio ambiente, a importância de debater esse assunto às vésperas das eleições 2018. Professora, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui na rádio da UFG. Eu que agradeço. E amanhã a série De Olho no Voto vai falar sobre direitos humanos. Não perca! E hoje completam exatos 4 meses da tragédia ocorrida no Centro de Internação Provisória de Goiânia, que culminou na morte de 10 adolescentes por um incêndio dentro de uma cela. Para não deixar que o fato caia no esquecimento, o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente, o CEPEA, ligado à Faculdade de Educação da UFG, destinou uma de suas paredes a um memorial artístico em homenagem às vítimas do Centro de Internação Provisória. O evento ocorreu no último sábado. A jornalista Silvânia Lima esteve lá e tem mais detalhes. O dia 25 de maio de 2018 é uma data que nunca mais será esquecida para as 10 famílias que perderam seus filhos adolescentes no Centro de Internação Provisória de Goiânia. No último sábado, boa parte dessas famílias estiveram representadas na inauguração do Memorial 25 de Maio, uma iniciativa do CEPEA, Unidade de Estudos e Apoio a Adolescentes, ligada ao curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás. O encontro contou ainda com a participação de profissionais liberais de diversas áreas, professores e servidores da UFG, inclusive o reitor Edivar Madureira e o promotor da Defensoria Pública, Tiago Fernandes, que se revezaram numa roda de conversa sobre o tema. O coordenador do CEPEA, professor Altair José dos Santos, falou sobre os objetivos da ação. Então, o objetivo dessa ação, que nós estamos nomeando de Memorial 25 de Maio, é, em primeiro lugar, prestar uma solidariedade às famílias das 10 vítimas mortas no incêndio do Centro de Internação Provisória de Goiânia. Adolescentes que estavam sob a tutela do Estado, né, e que acabaram perdendo as suas vidas. Além de prestar essa solidariedade, nós queremos também registrar na memória da nossa cidade, de modo em geral, essa tragédia acontecida e implementarmos ações para que isso não volte a se repetir. Então queremos, acima de tudo, pedir justiça para essas 10 famílias que perderam seus 10 filhos e pedirmos também que o Estado de Goiás abandone um pouco a cultura da cadeia e da polícia para com os adolescentes e desenvolva um pouco mais uma cultura de socioeducação, que é o que prevê a lei e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Marilene Martins de Araújo, mãe de Eliseu Araújo de Castro, uma das vítimas da tragédia do CIP, falou sobre seus sentimentos e sobre suas impressões durante a breve internação do filho naquela unidade prisional. É um sentimento de revolta, injustiça, né? Não sei nem explicar, não tem nem explicação. O meu sentimento é só essa revolta demais, saudade, tudo junto. Um sentimento de impotência, né? Que na realidade eu estou impotente, não posso fazer nada pelo meu filho e pelo que aconteceu. Você tem esperança que haja alguma reparação, de algum modo um reconhecimento sobre a falha do Estado? Esperança eu tenho porque eu vou atrás. Onde for possível eu vou. Eu tenho esperança sim. Que idade que tinha seu filho? 17 anos. Bom. Tinha quanto tempo que ele estava lá? 20 dias. Primeira vez que ele... Não, foi a segunda. Fora o acidente que aconteceu, como que ele descrevia que era o tratamento lá dentro? Os educadores maltratavam, batia, humilhava, deixava sem água, deixava sem ir no banheiro. Até nas visitas mesmo, eles humilhavam a gente que era mãe. Para ele ver nós, mãe, ele tinha que revistar, ficar pelado, nu. Depois, na hora dele voltar para a cela, de novo, passar pelaquilo, de novo, pela revista dos educadores. Na semana que eu fui mesmo, ele falou pra mim assim que ele ficou de castigo 3 dias sem água. 3 dias sem água lá dentro. Agora imagina, 10 adolescentes presos numa cela, 3 dias com fome, sede, não pode usar o banheiro, trancado lá igual um lixo. Isso nem com bicho, né? A gente faz, não. E a senhora já ficava então revoltada com essa situação? Chegou a denunciar? Não, porque se a gente denuncia, ele ia pagar lá dentro. Não tinha como denunciar, porque se eu denunciasse, ele que ia sofrer lá dentro. Aí tinha que ficar calado. As unidades provisórias de detenção de menores são acompanhadas pela Defensoria Pública, tanto em nível individual quanto coletivo, que presta
assistência jurídica desde o julgamento à execução da sentença. De acordo com o promotor Tiago Gregório Fernandes, que coordena o Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública de Goiânia, algumas irregularidades constatadas no Centro de Internação Provisória já vinham sendo relatadas desde 2013. Professor, qual foi o objetivo dessa ação aqui hoje no CPE? Então, o objetivo dessa ação, que nós estamos nomeando de Memorial 25 de Maio, é, em primeiro lugar, prestar uma solidariedade às famílias das 10 vítimas mortas no incêndio do Centro de Internação Provisória de Goiânia. Adolescentes que estavam sob a tutela do Estado, né, e que acabaram perdendo as suas vidas. Além de prestar essa solidariedade, nós queremos também registrar na memória da nossa cidade. Ao longo de nossa atuação, a Defensoria Pública, vínhamos reunindo, pautando com a Secretaria de Cidadania a necessidade de observar com prioridade absoluta a necessidade de adequação das unidades de internação às diretrizes do SINASE, as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ao longo do tempo havíamos constatado e recomendado a necessidade de observância, por exemplo, da limitação do quantitativo de adolescentes na unidade, no CIP também, inclusive fazendo observância a uma sentença transitada em julgado, promovida pelo Ministério Público em 2012, 2013, no sentido de limitar o quantitativo de adolescentes na unidade de internação. Esse número seria 52, mas na antevéspera, por exemplo, do episódio, tinha 80 adolescentes, de forma que não se observou sequer uma sentença transitada em julgado. Atualmente estamos acompanhando as famílias, tentando reuni-las para fortalecê-las. Inclusive, ontem mesmo procedemos uma reunião de todas elas, no sentido de articular uma estratégia de postulação da reparação, não só a reparação civil, a indenização em razão da morte do filho, uma dor terrível que é imensurável do ponto de vista econômico, mas precisa ser pautada. E também a reparação simbólica e uma estratégia de fortalecê-las e fortalecer o sistema a partir de uma tragédia, para que a gente pense estratégias para que isso não aconteça mais nunca mais. E sem dúvida nenhuma, uma das tragédias maiores do sistema socioeducativo do Brasil e do mundo. A ponto, inclusive, da própria Corte Interamericana já ter externado por meio de nota sua consternação a respeito do fato. Doutor Tiago, eu conversei com uma das mães e ela está assim muito descrente em relação à justiça. Ela disse que até agora ela não tem uma descrição do que realmente aconteceu, uma fala oficial, e não sente esperança de ser indenizada. O que o senhor diz sobre isso? Do ponto de vista da investigação criminal, até acompanhamos essas mães para que a conclusão do inquérito fosse noticiada para elas com exclusividade. Então, a Defensoria Pública instigou a delegacia, a autoridade policial, que apresentou isso primeiramente para as mães. O inquérito policial foi concluído, aponta a responsabilidade de alguns servidores e deixa assentado a responsabilidade objetiva do Estado, a omissão, o estado de coisas inconstitucional que permeava o socioeducativo naquele momento e ainda permeia. Sem dúvida nenhuma, a lei, a Constituição, a interpretação jurisprudencial é no sentido de que essas mães, independentemente de se assentar culpa de servidor ou não, que isso vai ficar a cargo do Ministério Público, a interpretação do fato, se ele vai seguir a orientação, a conclusão do inquérito policial de responsabilizar 13 servidores. Mas independentemente disso, a jurisprudência é muito tranquila no sentido de que é passível de indenização. E, mais do que nunca, a Defensoria está preocupada com uma estratégia de trazer mais dignidade para essas mães nessa postulação de indenização. O promotor tenta convencer as famílias vítimas da tragédia do CIP a optarem por uma ação conjunta contra o Estado, a fim de manterem maior poder de articulação no processo para as reparações cabíveis. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária. 6h31. Com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta terça-feira, 25 de setembro de 2018. Agradecemos ao Sandro Alves e a Ana Cláudia Rezende pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM.
Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.